Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Vamos falar hoje sobre mais uma novidade, veio aí logo na sequência do Pix, que é o Open Banking. Vamos entender um pouquinho melhor então o que é que está acontecendo aí no mundo financeiro. Se vocês me pedissem para eu resumir numa frase a questão do Open Banking, eu diria que o Open Banking funcionando, ele vai devolver ao seu dono aquilo que sempre pertenceu a ele, só que ele não tinha como se apropriar disso. É uma frase que explica sem explicar, mas calma aí que a gente já vai entender. O que é o Open Banking? É uma proposta aqui no nosso país para que todas as informações financeiras, dos bancões tradicionais, enfim, das grandes instituições financeiras, sejam descentralizadas. Isso vai permitir que o cliente mantenha o controle sobre os seus próprios dados. E como é que funciona hoje, Parece estranho, como assim o cliente vai ter controle? Os dados são deles. Hoje não. Hoje, se você, como cliente de um banco, quiser fazer uma mudança, você vai perder todo o seu histórico financeiro quando você for para essa nova instituição que você escolheu. E aí, qual é a grande perda, a grande dificuldade? Você começa do zero a construir um novo relacionamento com aquela instituição. Por quê? Porque todo o seu histórico, todas as suas informações, todo o seu perfil, atualmente, elas pertencem à instituição que você está utilizando, ao banco, à fintech, enfim, à empresa com a qual você se relaciona financeiramente. Com o Open Banking implantado, você vai ter condições de levar as suas informações financeiras para a instituição que você escolheu. Então, você não precisa recomeçar tudo novamente. Você se torna, então, o proprietário dos seus próprios dados e não mais o banco como ainda funciona hoje. Então, isso explica a frase lá introdutória. Então, a gente está devolvendo, na verdade, para o dono, porque os dados sempre foram meus como cliente, é o meu histórico de transações, é a minha vida financeira. Só que hoje eu não carrego ela comigo. Ela pertence ao banco e isso é uma barganha que traz muito poder para a instituição, porque, sabe, atualmente a gente nem usa mais praticamente os talões de cheques, Mas quem é um pouco mais maduro, assim como eu, inclusive, que foi de uma época que se utilizou ainda muito folhas de cheques, a gente tinha orgulho quando tinha ali ao lado da assinatura, e um dos bancões usava muito isso, cliente desde, e aí quanto mais antigo o cliente, isso inclusive quando você ia utilizar o cheque para pagamento, isso tinha valor, isso pesava na decisão do comércio de aceitar aquele cheque ou não. Então, eu vou conseguir carregar agora o meu histórico. Ele passa a pertencer ao cliente e não mais à instituição. Bom, e o que não é o Open Banking? Foi até uma decisão de estar fazendo essa aula, porque eu já ouvi muitos comentários nas redes sociais, grupos de aplicativos de mensagens, no próprio canal no Telegram, enfim, em diversas fontes, de conversas, de diálogos. As pessoas estão questionando bastante, estão bastante preocupadas. Eu até usei a palavra aqui preocupadas com um certo cuidado, mas tem gente em pânico mesmo, já comentando e passando mensagens adiante, enfim, entendendo que isso é uma invasão de privacidade, que todos os dados financeiros, que a vida financeira dela vai se tornar pública, que todos vão saber o que está acontecendo com ela financeiramente, que não tem mais segurança nenhuma e que isso vai gerar prejuízo. Então, assim, gente, o novo sempre é novo, A mudança sempre gera desconforto. A essa altura da vida, nós, conhecendo a impermanência da vida, nós já deveríamos estar um pouco mais habituados e aceitar de uma maneira mais natural que a vida muda todo dia. Acontece que além desta mudança estar acontecendo, ela acontece numa velocidade muito maior do que antigamente. Então eu também preciso ter muito mais agilidade para acompanhar, porque as transições são muito rápidas, são muito pequenas. Mas eu preciso ter calma, sempre que eu tenho contato com o novo, com uma mudança não é necessariamente para melhor e também não é necessariamente para pior. Eu preciso entendê-la.
Em se tratando do Open Banking, que é o nosso assunto de hoje, tudo só vai acontecer a partir do momento que você, como cliente, solicitar e que você expressamente autorizar o compartilhamento dessa informação. Caso contrário, a instituição financeira não pode, não deve, não vai fazer o compartilhamento desta informação. Então, vou fazer uma analogia aqui para a gente entender isso de forma bem simples. Até bem pouco tempo atrás, é por isso que eu falo muito da velocidade com que as coisas mudam. Mas há pouco tempo atrás, se nós quiséssemos mudar a operadora de telefonia celular e até do telefone fixo, que algumas pessoas ainda utilizam, nós íamos perder o número, né? Quando nós decidíamos trocar de empresa que nos prestava aquele serviço, eu perdia o número, porque o número permanecia. Isso para quem utilizava comercialmente, profissionalmente, era extremamente prejudicial, porque ele perdia uma série de contatos de pessoas que tinham aquele número e com a mudança ele passaria a não ter mais o contato. E aí, por conta disso, a gente ficava ali, acabava ficando naquela mesma operadora, na mesma empresa, literalmente refém de condições, de preços, de atendimento, insatisfeitos, mas não querendo e muitas vezes nem podendo mesmo marcar com o ônus da mudança, que era a perda do número. Com a chegada da portabilidade, tudo isso acabou. E aí, efetivamente, eu como consumidora pude exercer o meu poder de escolha, né, como cliente, e decidir mudar de uma empresa para outra, levando o meu número de telefone comigo. Então, é uma analogia muito próxima do que vai acontecer agora em se tratando do mercado financeiro. Eu consigo, sim, mudar de banco, mudar de instituição, carregando todo o meu histórico financeiro, que vai me trazer também benefícios e um relacionamento mais direcionado para o meu perfil e para a minha realidade, para o meu histórico, sem que eu tenha esta perda. Porque realmente a minha história são os meus dados, eles passam a efetivamente pertencer a mim, tá? A principal premissa do Open Banking é essa autorização, é o consentimento do usuário. Então, obrigatoriamente, as empresas elas deverão compartilhar informações de um cliente, sim, mas somente se ele solicitar a transmissão desses dados para aquela outra instituição. E quais as informações que vão ser compartilhadas? Inicialmente, o Banco Central ele tem imaginado nos dados pessoais, então nome, CPF ou CNPJ, claro, no caso de pessoa jurídica, endereço, telefone, os dados sobre serviços e produtos que aquele cliente usou ou ainda usa, não empréstimos, financiamentos, para eu conseguir identificar o perfil dele e que tipos de produtos são mais adequados ou atendem mais a demanda daquele cliente. Dados sobre transações, então os perfis de consumo dele, capacidade, né, o poder de compra que cada um tem, dados de conta corrente, renda no caso de pessoa física, ou faturamento quando a gente fala de empresas e outros similares. Então, com essa mudança, a gente espera muito que isso acabe revolucionando também todos os serviços que são oferecidos, porque vai trazer mais flexibilidade, mais competição entre as empresas em si, principalmente porque o cliente ele vai passar a ter a opção de escolher qual plataforma ele vai utilizar, independente do banco. E como é que isso vai acontecer? Não vou entrar aqui nas informações de uma maneira muito técnica, quem é da área de TI vai entender isso, mas eu vou fazer também uma analogia bem rápida, só para a gente entender até onde vai isso, né? Por que eu vou ter essa maior liberdade de escolher uma plataforma para utilizar, independente do banco onde eu estou ali me relacionando financeiramente? Isso tudo vai se tornar possível através das APIs que vão ser abertas. Uma API é como se ela fosse uma fração, um pedacinho de um programa que pode ser integrada a todas as demais plataformas. Um exemplo prático, analogia para a gente entender isso. Hoje, a grande maioria dos sites, quando a gente vai fazer um cadastro, eu posso lá digitar todos os campos do formulário, ou eu tenho aquela opção, entrar com o Facebook ou entrar com o Google, né, fazer login. Então, isso é um exemplo de API aberta. Elas integram as demais plataformas. Quando eu clico ali no botão logar com o Facebook, ele já busca na plataforma os meus dados e isso facilita ali a minha comunicação e o cadastro naquele site, tá bom? Como é que funciona? A ideia do Banco Central é fazer isso, essa implantação toda de maneira gradual, ou seja, ele vai dividir isso em fases, e a primeira delas não vai mudar nada para nós como consumidores finais. A gente não vai ser perceptível.
Porque o principal ponto, a gente está falando aqui, gente, de transmissão de dados, compartilhamento de dados, né? Então, eu preciso de um tratamento, falando de bancos de dados, de informações, nível de tecnologia de informação mesmo, né, de informática, para que isso possa funcionar. Então, a primeira providência é essa infraestrutura dos dados, que são públicos. Então, o que a gente está falando aqui? Nessa primeira fase, não são os dados privados dos clientes, não vai ser alterado em nada na primeira fase. É apenas uma preparação entre as instituições. Elas vão... Tudo isso vai acontecer também sob supervisão do Banco Central, mas elas vão compartilhar entre si todas as suas informações, que produtos cada banco ou instituição oferece, quais serviços, que taxas são cobradas, informações de atendimento, horário, locais, canais, tudo que diz respeito às próprias instituições. Então, isso vai ser compartilhado, padronizado, para que esse compartilhamento de dados, quando passe a ser feito, aconteça sem maiores problemas. Então, aqui não envolvem ainda os dados. Essa fase de infraestrutura pronta, o que vai acontecer? O Banco Central vai consolidar isso num único endereço e esse endereço vai se tornar público e aí nós, como clientes e consumidores, poderemos acessar e consultar. Então, a gente vai ter num único local todas as informações das instituições. Então, nós vamos ter de uma maneira muito simples e ágil como consultar e comparar informações sobre elas, comparar os produtos, comparar os serviços. Isso vai agilizar muito e embasar muito a nossa decisão, né? O nosso processo de escolha. E aí, gradativamente, sempre com o consentimento do cliente, a partir do momento que eu fizer essa solicitação, essas informações serão compartilhadas entre as instituições. Tá? Então, não é tudo de uma única vez. Pelo menos neste momento, o Banco Central ele vai primeiro passar a parte de dados pessoais, depois ele vai, num segundo momento, incrementar com as informações financeiras. Então, é um processo gradativo porque é monstruoso, gente. É um volume, né, de informações bastante significativo. Para a gente concluir, com o controle aí das informações financeiras, então, o cliente vai poder levar, sempre mediante autorização explícita, vai poder levar para qualquer outra instituição que ele escolher. Tá? Não só bancos, quando a gente fala de instituição, pode ser aplicativos de gerenciamento de contas, podem sim ser outros bancos, empresas que trabalham ofertando crédito pessoal. Então, quando a gente fala de instituições, é bom que a gente amplie também a nossa visão, porque não são só os bancos. E um outro exemplo do que pode acontecer também, em vez, por exemplo, de ter um aplicativo para cada banco, hoje no meu smartphone eu tenho vários bancos, porque nós temos os bancos digitais, as aplicações, a gente tem às vezes em mais de um banco ou corretora. Então, se a gente parar para olhar a quantidade de aplicativos que a gente tem instalados no celular, porque cada instituição tem o seu. E tem instituição que você usa, por exemplo, para investimentos, como foi feito um contato comigo, eu tenho para investimentos. E aí eles vieram me ofertar para que eu abrisse conta no banco digital. Só que aí não são feitas as transações com o mesmo aplicativo. Ou seja, da mesma instituição financeira eu teria que ter 2 apps instalados. Um para o banco digital e o outro para a conta de investimentos. E aí, uma das possibilidades é essa. Eu posso ter um único aplicativo, né, uma única solução que vai fazer o gerenciamento de todas as contas. A partir desse compartilhamento de informações, as empresas que trabalham com aplicativos também podem vir a ofertar aí para gerenciamento de contas, tá bom? Então, ao invés de ter 5, 6, 4 aplicativos no celular, um só vai fazer toda essa gestão. É fato que vai ampliar muito a competitividade entre as instituições, então a gente vai ter muito mais empresas e mais startups entrando no mercado financeiro, oferecendo serviços tanto para nós consumidores, como soluções para os próprios bancos, porque vai ter toda aquela integração das APIs, e tem muita revolução, né, e muita mudança ainda por vir. E vai mudar principalmente a forma como os bancos estruturam os negócios e interagem, né, se relacionam com os clientes. Porque eles vão poder oferecer produtos mais adequados ao perfil daquele cliente dele, que agora ele tem o histórico compartilhado, ele não está no escuro também começando um relacionamento. Por exemplo, ele não vai mais precisar deixar de negar um crédito para um cliente por desconhecer o perfil de risco dele, porque ele vai receber isso com a chegada desse cliente.
E é um processo seguro porque todo o processo do Open Banking ele vai funcionar sob regulação do Banco Central. Então as instituições elas são obrigadas a seguir as regras e protocolos, senão elas ficarão sujeitas a punições. Essas punições vão desde multas, exclusão do Open Banking e até mesmo falência da instituição, claro que dependendo, isso aí é um caso muito mais crítico, dependendo da gravidade ali da infração das regras, tá bom? O que eu quero deixar aqui como recadinho final e muito importante é que assim, o mundo está mudando. Hoje, não mais a cada par de anos, hoje o mundo muda todos os meses, para não dizer todas as semanas. E a velocidade das mudanças está realmente cada vez mais acelerada. Então, estudar, se preparar para este novo mundo que não é no futuro, ele já está no nosso presente, é fundamental. Contem sempre com a comunidade do investidor para estar lado a lado aí nessa jornada com informação, com suporte, mas assim, estudem, né? O mundo exige de cada um de nós que o aprendizado seja constante, que a curiosidade e o interesse sejam diários e busquem fontes de informação confiáveis. E cuidado também com a overdose de informações. Busquem e escolham 2 ou 3 tutores, referências, para que vocês possam realmente seguir e obter as informações necessárias. Por hoje é isso. Mais uma vez, minha eterna gratidão por cada um de vocês que permanece aqui com a gente. Até a próxima aula.